forma. Eu quero te levantar. Então receba hoje e seja marcado pela glória de Deus. Seja marcado pela proteção de Deus para a tua vida. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma enorme alegria de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Me sinto grata em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, abra a tua Bíblia rapidamente em Ruth capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 14. Eu tenho uma palavra rápida para o seu coração e eu quero ser bem breve, não quero tomar o tempo dos amados irmãos. Amém, pastor? Glória a Deus. Ainda bem que o pastor é meu marido. Glória a Deus. Ruth capítulo 1, versículo 14. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua história. E eu creio que se você ouvir e prestar atenção e guardar essa palavra no teu coração, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu gosto muito dessa palavra e mais uma vez eu quero ministrar para os seus corações. Diz assim: então levantaram-se a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Glória a Deus. Vamos lá, num clima bem pentecostal, irmão. Continue glorificando a Deus. Aqui o início desse cenário de Ruth capítulo 1 vai estar dizendo: e sucedeu nos dias em que o juiz julgava, houve-se uma fome na terra. Todo mundo que é leitor da Bíblia entende que todas as vezes que Deus permitia fome, todas as vezes que Deus permitia peste, era por questão de desobediência. Então, mais uma vez, o povo de Israel está debaixo de uma desobediência. Só que a Bíblia diz também aqui, pelo que um homem de Belém, Belém significa em hebraico casa de pão, Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Por mais que Belém estava passando por uma crise de falta de pão, Belém é lugar de proteção. A primeira revelação de Deus para a sua vida aqui dentro desse texto é: por mais que você possa estar passando por crises ministeriais, por mais que você está passando por algumas tribulações, não deixa a casa do pão, não deixa a casa de proteção. Tem muita gente que está se enrolando na promessa de Deus, porque quer deixar o lugar da proteção. Belém pode estar faltando o pão, mas ainda tem a mão do Yahvé. Ao contrário de Moabe, no campo de Moabe, Moabe era uma cidade idólatra. Moabe era uma cidade pagã, a qual eles não davam glória a Deus. Ele tinha alguns deuses aonde os cultos dele, muitas das vezes tinha por certo ritual de entregar criança à fogueira, para que pudesse sacrificar para os seus ídolos. E agora aquele que está em Belém, sai de Belém e vai para peregrinar na terra de Moabe. Quem sai para peregrinar na terra de Moabe, meu irmão, só quer observar. Ele tinha uma escolha, se ficava ali ou se voltava para Belém. Só que ele permaneceu na terra de Moabe. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua Noemi. Elimeleque em hebraico significa Deus é o meu rei. Já Noemi significa aquela que é feliz. E o nome dos seus dois filhos era Malom e Quilion, os efreteus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ali permaneceu. E a Bíblia diz que agora eles estando em Moabe, a Bíblia faz questão de dizer que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, ela e os seus dois filhos. Agora uma mulher que estava acostumado de ter tudo na sua terra natal, agora está encontrando uma fase de crise. O marido naquele tempo era quem sustentava a casa, porque muitas mulheres não poderiam jamais trabalhar, mas sim ela era o quê? Ela tinha a dependência do seu marido. E agora o marido morre. Alguém vai estar dizendo assim para a tua história: agora morreu a promessa na tua vida, agora morreu a sua dependência. Aí Deus está dizendo: pode ter morrido, mas a tua dependência não está no homem, a sua dependência está em mim. E agora aqui no versículo 4 vai estar dizendo que os filhos pegaram mulheres moabitas e casaram.
Isso aqui já, além deles estar no lugar errado, eles ainda desobedeceram a lei do Senhor, porque era um jugo desigual. O nome era Orfa e a outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. 10 anos parece que tudo está normal, 10 anos parece que Deus já abençoou. Só que aquilo que começa certo não é sinal que está no caminho certo de Deus. Deus está dizendo para você: a promessa só vai se cumprir se você estiver no lugar certo e debaixo dos meus mandamentos e princípios. Mais uma vez essa mulher passa pelo momento de aflição. Os seus 2 filhos morrem, e agora ela tem que assumir a casa, e agora ela tem que se levantar como coluna da casa. E quem, irmão, gosta de ser coluna da casa? Porque ser coluna dói, ser coluna é cobrada. Às vezes você se sente que está carregando fardo que não era para você carregar, e de fato não era. Mas até você conhecer a pessoa de Jesus Cristo, Noemi começa a ser a coluna da casa. As 2 mulheres, as 2 noras estão olhando para ela dizendo: Noemi, você é exemplo, você é coluna. O que nós vamos fazer? Noemi ouve que a casa do pão está voltando de pão de novo, e ela lembra: lá tem terra, lá ela lembra, lá eu tenho a minha casa, lá ela lembra, lá tem minha vizinhança, lá ela lembra, lá tem minha mãe, então vou voltar. Agora Noemi tem uma decisão de voltar para Belém, e o caminho ela começa a caminhar, e ela começa a pensar, dizendo: o que eu vou dar para essas meninas? Essas meninas têm pai aqui, tem mãe aqui, e eu não tenho mais nada para dar para essas meninas. Na cabeça de Noemi estava dizendo: minha vida acabou, já não tenho marido, já não tenho filho, o que essas meninas vai ter se ficar comigo? Noemi não sabia, mas no meio das suas noras já havia uma mulher que iria se destacar para aconselhar e para andar com ela. No momento da tua crise, meu irmão, no momento que você se sentir mais sozinho, o Espírito Santo vai levantar pessoa para andar com você. O Espírito Santo vai mandar pessoa para andar com você. Você diz assim: ah, mas eu não acredito mais em amizade. Só que o Espírito Santo está dizendo: eu vou tirar falsos amigos de perto de você, e vou colocar Ruth para andar lado a lado de você, para quando você quiser parar e desistir, você vai olhar para trás e vai ter alguém dizendo: vai, você vai continuar. Quando Noemi diz assim: olha, eu não tenho nada para oferecer para você, não tenho nada para oferecer para você, Orfa, e nem para você, Ruth. Por mais que nascesse um filho do meu ventre, como que seria isso? Impossível. Noemi estava dizendo: olha, comigo é só falência. Só que Noemi não sabia que quem estava cuidando da história dela e da linhagem dela era o próprio Senhor. A Bíblia diz que agora Orfa beija e vai embora, porque o seu nome no hebraico significa aquela que deixa. Só que o nome de Ruth significa amiga, aquela que fica. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, para você: vai ter pessoa que vai ficar com você até o final. Eu estou pregando para pessoas que já foi decepcionada com a amizade. Eu já fui decepcionada com a amizade. Só que Deus está dizendo: eu vou levantar alguém para ficar com você. Eu vou levantar alguém que vai ficar com você até o final da guerra, e depois da guerra vão triunfar. Agora Ruth diz assim: agora Ruth, porém, Ruth se apegou ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada e o seu povo e os seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu irás, eu irei, e onde quer que você pousar à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu povo, o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu quero falar acerca sobre o processo de uma escolhida por Deus. Quem é escolhida por Deus? O primeiro processo é o processo da decisão. A dor, ela veio na vida de Noemi e na vida de Ruth, mas quem decide se a dor vai matar é ela. Noemi, quando está caminhando de Belém,
De Moabe até Belém é 80 quilômetros. Na mente de Noemi estava dizendo: eu sou uma perdedora. Na mente de Noemi ela estava dizendo: eu nasci para perder. Na mente de Noemi ela estava dizendo: verdadeiramente Deus não existe. Na mente de Noemi estava dizendo: Deus se esqueceu de mim, porque ela estava passando por perca. Mas na mente de Ruth estava dizendo: eu perdi, mas Deus já está montando um palco para me exaltar. Eu perdi, mas Deus já está preparando. Eu perdi, mas eu vou recomeçar. Hoje o processo da dor, Deus está dizendo: a dor pode ter vindo na tua vida, mas é você que vai usar essa dor ou ao teu favor ou contra você. Se é para passar por dor, eu passei, e agora vou para o quarto, vou me desviar, vou desistir da promessa. Não, é agora que eu vou me levantar, é agora que eu vou recomeçar minha vida. Noemi tinha perdido e estava dizendo: o Senhor, foi o Senhor Deus Todo-Poderoso que me trouxe amargura. Foi o Senhor que está contra mim. As viúvas naquele tempo usavam uma capa, e aquela capa era simbolizando trabalho e dependência. A Bíblia diz que agora Ruth diz: terra estranha, estrangeira, eu vou me levantar, vou voltar a trabalhar. Diga-se comigo: primeiro, o processo da dor. Segundo, o processo de sair. Ruth poderia ter escolhido de ficar na terra de Moabe, porque seus pais estavam tudo lá. O seu pai estava lá, sua mãe estava lá, suas irmãs talvez estavam lá. Só que Ruth estava dizendo: não, eu estou no processo, mas é o processo de sair. Hoje Deus está dizendo: enquanto você está saindo deste acomodismo espiritual que você está vivendo, enquanto você está saindo, eu já estou te preparando para te colocar dentro da promessa. Levanta a tua mão para cima. Levanta a tua mão para cima. Assim diz o Senhor dos Exércitos: chegou o tempo de sair. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: você está reclamando, pastora, eu não tenho oportunidade na minha igreja, ninguém acredita em mim. Aí Deus está dizendo: então para de se vitimizar, começa a ir para a rua pregar, começa a ir para os hospitais pregar, começa a pregar dentro da tua família, e depois todos reconhecerão o processo que você viveu. O terceiro processo, o processo de trabalho. Deus nunca vai levantar uma mulher desocupada. Deus nunca vai levantar um homem desocupado, um homem que acorda meio-dia e não quer trabalhar. Deus nunca vai levantar uma pessoa fofoqueira da igreja. Deus nunca vai levantar uma pessoa caluniadora. Deus vai levantar uma pessoa que trabalha. Diga-se comigo: Deus vai levantar uma pessoa que trabalha. Enquanto você estiver trabalhando para Deus, Deus está te levantando. Enquanto você estiver trabalhando, Deus vai estar te levantando. Aí você diz assim: pastora, mas no meio da dor. É porque no meio da dor que Deus vai te dar resistência. Deus vai te dar resistência para quando você chegar dentro da promessa, você não vai colocar uma cara soberba e pisar nas outras pessoas que ainda estão começando, porque você sabe valorizar o processo da dor, o processo de sair e o processo de trabalho. Alguém está dizendo para você: mas tu está no meio da dor, você perdeu. Eu não quero saber, eu continuo adorando a Deus. Enquanto eu estou trabalhando, Deus está me destacando. Por isso que minha palavra para você é essa: não pare de trabalhar para Deus. Deus está te observando. Tem alguém que fica falando assim: eu vou trabalhar para o pastor, para a pastora, para os irmãos ver. Não. Enquanto você está limpando o altar da tua igreja, enquanto você está limpando as cadeiras da tua igreja, enquanto você está dando uma cesta básica para alguém, enquanto você está cuidando de algum departamento, Deus está dizendo: está na dor, mas está trabalhando. E só porque ela está trabalhando, só porque ela não parou, eu vou começar a dar forma no chamado dela. O último processo, meu irmão, que quando agora Boaz olha para ela, Boaz está tipificando aqui
futuramente a pessoa de Jesus Cristo. Ruth está tipificando nós, porque nós não era digno de receber e ser aceitação no Evangelho, porque nós somos considerados gentios. Só que Boaz olha para ela e começa a perguntar para o homem, dizendo: quem é ela? Porque quem está trabalhando, quem resistiu no meio da dor, se torna uma referência para quem está olhando. A Bíblia diz que agora Boaz chega perto dela e diz assim: minha filha, eu tenho ouvido a respeito de você. Eu sei que você tem deixado tudo para estar com a sua sogra. A Bíblia diz que mais uma vez o Boaz diz assim: a partir de hoje não vai catar migalha mais não, você vai trabalhar junto com as minhas moças. Então ela caiu sobre o rosto e se inclinou à terra e diz: porque achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo ainda uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse: bem me contou quando fizeram a cerca que você trabalhou para sustentar a tua sogra. Que Deus te abençoe, minha filha. Deus marca agora, Ruth. Levanta a tua mão, porque chegou o processo de voar. O processo de voar é o processo que ninguém te para. É o processo que todo mundo vai olhar e vai falar: verdadeiramente ela foi escolhida. Ruth não poderia ser ninguém para a sociedade, mas a ordem já tinha dada. Boaz diz assim: a partir de hoje a ordem já foi dada. Você pode catar aqui, trabalhar com minhas moças e ninguém vai te tocar. Hoje o Espírito Santo está dizendo: por causa dos meus processos na tua vida, eu já te marquei com uma promessa e ninguém pode tocar em você. Você está protegida. Aí você diz: mas o que as pessoas vão falar acerca de mim? Não importa, eu que estou te protegendo. E quando Ruth chega na casa de Noemi olha para ela e diz: minha filha, Deus agiu com benevolência para as nossas vidas. Oh glória! Deus, Ele é o Deus da história. Ruth saiu da sua terra e mais para frente Ruth casa com Boaz. E ela entra para a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua decisão. Hoje o Espírito Santo está perguntando para cada um de nós: o que você vai fazer com essa dor? Ou você vai guardar para você e vai se vitimizar, ou você vai dizer: eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Porque se Ruth tivesse ficado em Moabe, ela não teria dado a volta por cima. Só que o Deus do recomeço está dizendo: você pode ter crescido num lar de briga, você pode ter crescido num lar onde só tinha droga, você pode ter vivido uma vida cheia de pecado, você pode ter triunfado nos vícios aí fora, mas nada determina aquilo que você vai ser. Se hoje você agarrar essa oportunidade de recomeçar a tua vida, eu quero dar forma, eu quero te levantar. Então receba hoje e seja marcado pela glória de Deus, seja marcado